E aí, tudo bem? Hoje é 14 de maio. Hoje é um dia dedicado às mães, o Dia das Mães. Nós estamos falando a respeito do desenvolvimento da personalidade, falando das nossas crianças, e nós chegamos até a fase fálica, e hoje eu achei oportuno a gente falar um pouco sobre o responsável por essa criança chegar até aqui. Porque, como nós já falamos, o ser humano é um animal que, se não for cuidado, especialmente por uma mãe, ele não chega a essa idade, ele não sobrevive. Então, como as nossas crianças já chegaram a essa fase, a fase fálica, então eu acho que é oportuno a gente falar do responsável por esse momento, a mãe. A mãe que viveu numa simbiosidade muito grande durante 9 meses, e depois, na fase oral, continua numa vida simbiótica com o filho, e vai cuidando do filho, chega na fase fálica, depois chega na adolescência, e aí há um rompimento, há o grande temor da mãe, que é a separação, que é o distanciamento dos filhos. Chega esse momento, e esse momento é um momento doloroso, como a partir do momento do nascimento, do parto, onde há a separação. Essa separação continua lentamente, e o ser humano sente a necessidade, ele sente a falta desse cuidado, dessa cuidadora, que é a mãe, e depois ele encontra, o ser humano do sexo masculino encontra uma mulher para substituir a mãe. Mas a mãe não encontra alguém para suprir a falta de um filho. Uma mãe pode ter 10 filhos, mais um ela sente a falta. Então é um sofrimento muito grande de uma mãe. A mãe é um sofrimento constante. A alegria de uma mãe é quando ela encontra os netos, quando ela tem contato com seus netos, que dá uma pequena ilusão de que ela está voltando a ter alguém que depende dela, alguém que precisa ser cuidado por ela. E isso, psicologicamente, é um grande alívio, como se fosse um refrigério, encontrar com os netos. Mas é um sofrimento eterno, e sabiamente os homens decidiram dedicar um dia para homenagear as suas mães. E nesse dia especial eu quero homenagear a minha mãe, eu quero homenagear a minha esposa, eu quero homenagear a todas as mães que podem ouvir nesse momento, e saber que alguém sabe da sua situação, alguém conhece do sofrimento, mas apenas como um conto. Mas na realidade somente uma mãe sabe o que é o sofrimento do desligamento de um filho, da criação, e depois o distanciamento. Muitas mães às vezes perdem os filhos para o resto da vida, mas a mãe tem uma importância muito grande para a humanidade, por causa da carga de amor que ela recebe. A partir do momento que uma mãe engravida, ela é carregada de uma energia psíquica, que é chamada de amor, e essa energia mantém ela viva, mantém ela forte para suportar as dificuldades, para suportar tudo que for necessário para a criação do filho, e até depois disso. A minha mãe conta a história de uma mãe que estava atravessando uma ponte de uma linha férrea, e vinha um veículo, aqueles veículos de propulsão humana, e essa mãe estava com uma criança pequena de 1 ano e pouco, e o veículo não conseguiu parar, não teve freio suficiente para parar, e atropelou essa mãe, e ela caiu dos trilhos e conseguiu segurar-se nos dormentes da ponte. E ela conseguiu, ao mesmo tempo, segurar essa criança entre as pernas. Ela conseguiu travar as crianças entre as pernas até o momento em que foi socorrida.
E uma força dessa não tem uma explicação a não ser essa força extraordinária que a mãe recebe no momento em que ela se submete a essa missão de ser uma mãe. Ela se torna um ser superior, como nos contos de fada, como na mitologia grega. Ela se torna uma deusa, ela se sobrecarrega, ela se abstém de todos os prazeres em função do filho, e ao mesmo tempo ela recebe uma força. Se for necessário ela defender o filho, ela enfrenta qualquer situação, enfrenta perigos, enfrenta situações complicadas, como salvar a criança de um incêndio, como salvar de um acidente, como esse que eu contei, que a minha mãe conheceu a pessoa lá. Então, as mães, na realidade, são umas deusas gregas que estão vivendo entre nós. Parabéns para todas as mães, parabéns para os filhos que têm suas mães, e para os que não têm, simbolicamente existe uma mãe em cada um de nós. Então, feliz Dia das Mães para todos.